Eu fecho os olhos por um instante e percebo que tudo o que me ensinaram sobre pobreza não passa de uma ilusão coletiva. Sempre disseram que era falta de dinheiro, falta de oportunidades, falta de sorte. Mas a verdade que só 1% descobre é que a pobreza nasce dentro da mente. Eu respiro fundo e sinto que não se trata de quanto tenho no bolso, mas do que acredito ser possível para mim. Nesse instante, percebo que não sou pobre pelo que me falta, mas pelas correntes invisíveis que aprendi a carregar. Eu começo a observar meus pensamentos como quem assiste a um filme. Cada cena mostra uma crença antiga. Dinheiro é difícil. Riqueza não é para mim. A vida sempre será dura. Essas frases ecoam como se fossem verdades absolutas, mas agora percebo. São apenas programações que repito sem perceber. A pobreza, no fundo, não está na realidade externa, mas na frequência interna que escolho sustentar todos os dias. É como se cada pensamento fosse uma semente, e a minha mente fosse o solo onde essa semente floresce. O segredo que apenas 1% entende é simples e ao mesmo tempo profundo. Riqueza não é o que eu corro atrás, é o que eu me permito sentir agora. Eu posso fechar os olhos e me imaginar vivendo em abundância, sentindo gratidão por coisas simples, sentindo que já possuo aquilo que tanto busco. Quando entro nessa vibração, minha energia muda, e tudo ao meu redor começa a se reorganizar. É um código oculto que não se encontra nos livros de economia, mas na alma de quem ousa sentir além da aparência. Eu entendo que a maioria das pessoas passa a vida acreditando que para deixar de ser pobre precisa trabalhar mais, correr mais, sofrer mais. Mas o 1% que descobre esse segredo percebe que é exatamente o contrário. Não se trata de esforço excessivo, mas de alinhar a mente e o coração com uma nova frequência. É como mudar a estação do rádio. Enquanto fico preso na frequência da escassez, só ouço ruído. Mas quando ajusto a sintonia, o som da abundância se revela com clareza. Nesse momento, reconheço que a verdadeira mudança não acontece no banco, na carteira ou na conta digital. A verdadeira mudança acontece quando eu declaro dentro de mim: eu não sou pobre, eu sou abundância em movimento. Essa frase é mais que palavras, é uma chave. Cada vez que repito, sinto um portal se abrir e percebo que não sou refém da condição externa, mas criador de uma nova realidade interna. Essa é a verdade que poucos ousam aceitar, porque exige coragem para olhar para dentro. Eu respiro mais uma vez e deixo essa verdade me atravessar. A pobreza não é um destino, é apenas uma programação. E se foi programada, pode ser desfeita. Esse é o segredo que 1% descobre. A mente é a fábrica invisível de toda a abundância. Quem entende isso nunca mais olha para a vida do mesmo jeito. A cada instante, posso reprogramar minha vibração, escolher pensamentos de plenitude e sentir como se já tivesse recebido. Essa é a senha que abre as portas que antes pareciam fechadas. Agora eu sinto dentro do peito uma nova confiança. Não importa onde estou, não importa o que falta, não importa a história que vivi. O que importa é a vibração que sustento agora. E neste exato instante, eu decido me alinhar à frequência da abundância. Porque a abundância não espera o amanhã. Ela começa quando eu declaro que sou parte dela hoje. Essa é a minha verdade. O segredo que transforma a pobreza em poder, limitação em possibilidade, medo em liberdade. Eu fecho os olhos e percebo que a pobreza não é o vazio no bolso, mas o vazio que carrego dentro de mim quando acredito que não sou digno demais. Durante anos, eu pensei que ser pobre era não ter dinheiro suficiente, mas agora entendo que ser pobre é viver em uma vibração de falta, de carência, de medo constante do amanhã. Essa percepção muda tudo, porque revela que a pobreza é, antes de tudo, um estado de consciência. Eu respiro fundo e sinto como cada pensamento de escassez cria uma emoção que prende meu corpo em tensão. Meu coração aperta, minha respiração encurta e meu corpo se fecha, como se estivesse sempre em alerta. Esse estado se repete todos os dias, e a vida apenas espelha o que eu vibro. A pobreza, portanto, não está fora, mas é cultivada dentro,
como uma semente plantada sem consciência. O segredo que apenas 1% entende é que a pobreza não é permanente. Ela é apenas uma frequência à qual me acostumei. Como uma estação de rádio que nunca mudei, continuo ouvindo o mesmo ruído de escassez, sem perceber que posso girar o botão e sintonizar outra música. Quando compreendo isso, percebo que não sou prisioneiro da falta, mas criador da abundância. Eu começo a lembrar das vezes em que senti gratidão verdadeira, mesmo por coisas pequenas. Um sorriso, um abraço, um pôr do sol. Nesses instantes, percebi que, mesmo sem ter tudo, me senti completo. Esse é o início do segredo. A abundância começa quando eu escolho sentir que já possuo algo de valor. Esse sentimento, repetido, vai abrindo espaço para que a vida me mostre mais motivos para agradecer. Nesse instante, eu reconheço que todo pobre, na verdade, carrega dentro de si um rico adormecido. A diferença é que poucos acordam esse estado interno. O 1% que desperta percebe que a mente não é um espelho da realidade, mas um campo que cria novas realidades. Quando mudo o que sinto e penso, começo a atrair novas circunstâncias como se o mundo respondesse ao meu novo sinal. Eu olho para dentro e me pergunto, que frequência estou alimentando agora? Se alimento medo, recebo mais medo. Se alimento escassez, recebo mais escassez. Mas se alimento confiança, se alimento gratidão, recebo sinais de abundância. Esse é o código secreto que ninguém ensina nas escolas, mas que sempre esteve acessível dentro de mim. Eu compreendo que a pobreza, na verdade, é uma ilusão coletiva. Uma prisão que a sociedade reforça, repetindo que só alguns têm direito à riqueza. Mas agora eu sinto. A abundância é um direito de todos. A diferença está em quem ousa acreditar e sustentar essa verdade em seu coração. Esse é o segredo do 1%. Eu respiro profundamente e deixo essa nova consciência entrar. Já não sou mais vítima da pobreza. Eu sou um criador em transformação, escolhendo conscientemente mudar a vibração que sustento. E enquanto digo isso para mim mesmo, sinto uma nova liberdade surgindo dentro do meu peito. Eu percebo que a maioria das pessoas vive acreditando que a pobreza é uma sentença, como se fosse um destino escrito em pedra, herdado da família, do lugar onde nasceu ou das oportunidades que nunca chegaram. Mas o segredo que só 1% descobre é que não existe destino fixo. Existe apenas um estado de consciência repetido, até parecer real. O que chamo de realidade é muitas vezes apenas a repetição de crenças antigas. Eu observo como essas crenças atuam como correntes invisíveis. Palavras ouvidas na infância. Dinheiro não nasce em árvore. A vida é dura. Não dá para ter tudo. Essas frases se repetem como mantras de escassez, moldando meu comportamento e minhas escolhas. E sem perceber, começo a confirmar essas crenças todos os dias, como se fosse inevitável viver na falta. Mas agora entendo. Se uma crença me limita, posso substituí-la. Esse é o segredo que os 99% ignoram. Eles lutam no externo, trabalham mais, se desgastam mais, mas continuam presos à mesma programação interna. O 1% que descobre a verdade faz o contrário. Começa dentro, limpando crenças, reprogramando a mente, mudando a vibração. É uma revolução silenciosa, invisível, mas poderosa. Eu sinto no corpo a diferença entre pensar em escassez e pensar em abundância. Quando penso em falta, meu peito pesa. Quando penso em abundância, meu coração se expande. Essa sensação não é fantasia, é energia real circulando em mim. O corpo é o primeiro sinal de que mudei de frequência. O segredo está em sustentar essa sensação até que ela se torne natural, até que a vida comece a refletir o que já vibro por dentro. Eu percebo que a mente coletiva cria uma grande ilusão. Só alguns têm o poder de prosperar. Mas, na verdade, prosperar é um direito espiritual. O universo não separa merecedores e não merecedores. Ele apenas responde à vibração que cada um escolhe sustentar. Essa é a matemática invisível da vida. Se vibro escassez, recebo escassez. Se vibro plenitude, recebo plenitude. Esse segredo não está escondido em cofres, não está trancado em universidades. Ele está no coração. Apenas 1% descobre porque apenas 1% ousa olhar para dentro. É mais fácil culpar o governo,
culpar os outros, culpar o passado. Mas o verdadeiro poder surge quando assumo que minha mente é a chave que abre ou fecha a porta da abundância. Eu respiro e reconheço. A pobreza não é o que sou. É apenas o que aprendi a acreditar. Posso desaprender. Posso dissolver essa máscara e revelar a essência que sempre foi abundante. O segredo que só 1% descobre é que riqueza não é sobre ter mais. É sobre ser mais. Ser mais grato, ser mais presente, ser mais consciente. Eu deixo essa verdade vibrar em mim. E de repente sinto que não estou mais na margem dos 99%. Dentro de mim, desperta o 1% que entende, que vibra, que cria. E essa consciência é o primeiro passo para a verdadeira riqueza. Eu começo a perceber que a escassez é como uma sombra criada pela mente. Ela não existe de fato, mas parece real porque eu acredito nela. Sempre que penso não é possível, não vai dar, não tenho o suficiente, alimento essa sombra. E essa sombra cresce, se estende e cobre meu horizonte. O segredo que só 1% descobre é que a escassez é uma ilusão, um reflexo distorcido da mente condicionada. Eu observo como a sociedade inteira reforça essa ilusão. As propagandas me dizem o tempo todo que eu não sou suficiente, que preciso de mais para ser feliz. A comparação com outras pessoas cria a sensação de que sempre me falta algo. E quanto mais eu comparo, mais pobre me sinto. Mas quando fecho os olhos e silencio o ruído externo, percebo que nada realmente me falta. Nesse instante, a ilusão começa a se desfazer. A escassez não está no mundo, está no filtro com que enxergo o mundo. Se coloco lentes de falta, vejo falta em tudo. Se coloco lentes de abundância, encontro abundância em cada detalhe. O 1% que descobre esse segredo aprende a trocar as lentes. Aprende a ver possibilidades onde antes só via limites. E é essa mudança de percepção que transforma a vida sem esforço. Eu sinto que, quando vibro na escassez, meu corpo se contrai. Fico ansioso, preocupado, preso no amanhã. Mas quando escolho vibrar na abundância, o corpo se abre, relaxa, respira com mais leveza. Essa diferença é sutil, mas poderosa. É o sinal de que a energia mudou. E se a energia mudou, inevitavelmente a realidade também começa a mudar. Eu entendo que muitos permanecem presos à escassez porque ela parece confortável, parece conhecida. É doloroso, mas familiar. O 1% ousa romper esse ciclo. Ousa escolher a abundância mesmo quando ainda não vê provas externas. Esse salto de fé é o que diferencia quem repete o mesmo destino e quem cria um novo caminho. A escassez se alimenta de medo. O medo de não ter, de não ser, de não conseguir. Mas o antídoto é a confiança. Confiar no fluxo da vida, confiar no campo invisível que sustenta tudo. Essa confiança não é cega, é sentida. É como mergulhar em um rio e deixar que a corrente me leve. O 1% entende que o universo sempre apoia quem vibra em sintonia com ele. Eu olho para dentro e percebo. Nunca me faltou de verdade. Sempre houve ar para respirar. Sempre houve um corpo funcionando. Sempre houve vida pulsando em mim. A abundância sempre esteve presente, mas eu não a via. A ilusão da escassez me cegava. Agora, com consciência, eu abro os olhos e reconheço. Sou mais rico do que imaginava. Essa é a chave. A pobreza é ilusão. A escassez é ilusão. O segredo que 1% descobre é que a verdadeira riqueza começa quando desfaço a ilusão e escolho ver a vida como ela é. Um campo infinito de possibilidades esperando minha vibração. Eu descubro que a mente é o solo onde planto minha realidade. Se planto sementes de escassez, colho falta. Se planto sementes de abundância, colho prosperidade. O segredo que só 1% entende é que riqueza não nasce no trabalho excessivo, mas na mente treinada para vibrar abundância. É a mente que cria a ponte invisível entre o que sinto por dentro e o que vivo por fora. Eu observo como cada pensamento é um comando silencioso ao universo. Quando penso não posso, envio uma ordem de limitação. Quando penso já é meu, envio um sinal de abundância. A mente rica sabe que não há diferença entre imaginar e viver, porque o corpo reage do mesmo modo às duas experiências.
É por isso que o 1% se concentra em imaginar riqueza, sentir riqueza, ser riqueza antes mesmo de ver resultados. Eu sinto no corpo a força desse segredo. Quando sustento um pensamento de gratidão, meu coração aquece. Quando imagino abundância, meu corpo relaxa e se expande. Isso não é fantasia. É bioquímica real. Hormônios mudam, células respondem, energia se transforma. A mente rica cria um corpo rico, e o corpo rico cria comportamentos ricos. É um ciclo de prosperidade que começa dentro. Eu compreendo que muitos não confiam nesse processo porque querem provas imediatas. Mas a mente rica sabe esperar, porque entende que já está criando. Enquanto a mente pobre busca evidências, a mente rica cria a evidência. Essa é a diferença silenciosa entre os 99% e os 1%. É como plantar uma árvore. A semente já contém a promessa, mas só quem confia rega até ver o fruto. Eu lembro de momentos em que usei a imaginação apenas para temer. Imaginei dívidas, perdas, fracassos, e tudo isso me drenou. Agora eu escolho usar a mesma imaginação para criar. Imaginar abundância é usar o mesmo poder, mas em outra direção. Esse é o poder da mente rica. Não é negar a realidade, mas escolher uma realidade maior. O segredo está em sustentar essa visão até que ela se torne inevitável. Quando repito uma imagem de abundância, o cérebro grava. Quando repito um sentimento de plenitude, o corpo aprende. E com o tempo a vida começa a responder como se dissesse: eu ouvi sua vibração. Aqui está sua nova realidade. Essa é a magia que só 1% ousa praticar. Eu respiro fundo e deixo essa certeza se expandir em mim. A pobreza é apenas a mente esquecida de sua força. A riqueza é a mente lembrando de sua essência. Eu escolho lembrar. Eu escolho vibrar como se já fosse. Eu escolho ser o 1% que entende o segredo. E nesse instante percebo: não é o dinheiro que me faz rico. É a consciência que me conecta a tudo o que já existe. Esse é o verdadeiro poder da mente rica, e ninguém pode me tirar isso. Eu descubro que o segredo não está apenas em pensar, mas em sentir. Posso repetir frases de abundância o dia todo, mas se dentro de mim vibra o medo e falta, nada muda. O 1% entende que a chave não é apenas mental, é emocional. É a sensação que emite o sinal mais forte ao universo. Por isso, quando fecho os olhos e sinto como se já tivesse, a vida começa a responder. Eu percebo que a pobreza é sustentada por sensações de vazio, de inferioridade, de impotência. Essas sensações criam um campo de energia que atrai mais experiências iguais. Mas quando escolho sentir gratidão, confiança e plenitude, meu campo muda. Essa mudança não depende do que tenho, mas do que decido sentir agora. É por isso que a verdadeira riqueza começa de dentro para fora. Eu experimento isso no corpo. Quando sinto escassez, minha respiração fica curta e pesada. Quando sinto abundância, o ar entra com mais leveza. Meu peito se abre, meu coração pulsa diferente. Essa diferença é real, é física, é energética. O 1% sustenta essa sensação todos os dias, até que ela se torne natural, até que o corpo aprenda a viver em abundância. Eu entendo que não preciso esperar para sentir. Posso sentir antes, posso sentir agora. E esse é o segredo que a maioria não enxerga. Esperar que algo mude fora para só então mudar dentro é viver preso na ilusão. 1% faz o oposto, muda dentro e o fora se organiza. É um movimento invertido, mas é o único que funciona de verdade. Eu começo a praticar esse segredo em pequenas coisas. Ao tomar um copo de água, sinto como se fosse um presente de abundância. Ao olhar para o céu, sinto como se fosse um presente infinito. Esse treino me coloca na frequência da riqueza, mesmo sem milhões na conta, porque a riqueza é, antes de tudo, um estado de ser. Eu reconheço que a mente duvida, questiona, exige provas, mas a sensação não mente. O corpo é a ponte entre o invisível e o visível. Quando sinto riqueza, meu corpo me guia para escolhas mais corajosas, mais criativas, mais alinhadas, e essas escolhas, somadas, transformam minha realidade. É assim que a abundância se manifesta. Eu respiro fundo e sinto:
Não há nada me faltando agora. O ar está aqui. A vida está aqui. O presente está aqui. Esse sentimento é abundância pura. Quando vibro isso, não preciso correr atrás, não preciso implorar, não preciso forçar. A vida se ajusta, porque estou emitindo o sinal correto. Esse é o segredo que só 1% sustenta em silêncio. E nesse instante, eu compreendo. Ser rico não é acumular coisas, é acumular sensações de plenitude. Porque quem sente a abundância, inevitavelmente, a atrai. Esse é o poder que muda destinos. Eu começo a entender que o universo não responde ao que digo em palavras, mas ao que vibro em silêncio. Posso repetir que quero prosperar, mas se no fundo sinto medo de faltar, é esse medo que envio como sinal. O segredo que só 1% descobre é que o universo não entende pedidos, entende vibrações. Ele responde ao que sinto, não ao que peço. Eu percebo que durante muito tempo vivi pedindo: quero mais dinheiro, quero uma vida melhor, quero sair dessa situação, mas cada pedido vinha carregado de carência. E o universo apenas me devolvia mais experiências que confirmavam essa falta. Era como semear em solo infértil. Eu queria frutos, mas minhas sementes estavam secas. Agora compreendo que não preciso pedir, preciso alinhar. Preciso sentir como se já fosse real. Quando sinto gratidão pelo que ainda não chegou, eu já vibro na frequência do que desejo. E essa vibração é o sinal que o universo reconhece. É como uma senha energética. Quem a possui entra por portas que os outros sequer veem. Eu começo a notar como o universo sempre respondeu aos meus estados internos. Nos dias em que acordei confiante, oportunidades surgiram de formas inesperadas. Nos dias em que acordei triste e desesperançoso, tudo parecia travar. Não era azar nem sorte. Era sintonia. A vida é um espelho fiel do que sustento por dentro. O 1% entende que isso é uma lei, não uma crença. É como a gravidade. Funciona para todos. A diferença está em quem sabe usá-la a seu favor. A mente pobre acredita que o mundo é injusto. A mente rica percebe que o mundo apenas responde ao que vibro. E nesse momento, eu me torno responsável pela minha energia. Eu respiro fundo e sinto a responsabilidade desse segredo. Não posso mais culpar os outros. Não posso mais culpar as circunstâncias. Se o universo é um espelho, sou eu quem escolhe o reflexo. E, se escolho sentir abundância, recebo abundância. Se escolho sentir escassez, recebo escassez. Essa é a simplicidade que a maioria ignora, mas que muda destinos. Eu começo a treinar pequenas mudanças. Ao invés de dizer não tenho, digo, está chegando. Ao invés de sentir falta, sinto gratidão antecipada. Ao invés de reclamar, silencio e confio. Esses gestos mudam a minha frequência, e o universo, como um eco perfeito, me devolve sinais de confirmação. Nesse instante, compreendo. O universo sempre esteve respondendo. Eu apenas não percebia o que estava emitindo. Agora, desperto. Eu escolho vibrar diferente. Escolho enviar ao universo sinais de plenitude, confiança e gratidão. Porque sei que é isso que voltará para mim multiplicado. Eu percebo que a pobreza se sustenta em um círculo vicioso. Penso na falta, sinto medo, ajo com limitação e atraio mais falta. Esse ciclo se repete, dia após dia, geração após geração. Mas o segredo que só 1% descobre é que esse círculo pode ser quebrado, e a chave está dentro de mim. Não é o mundo que precisa mudar primeiro. Sou eu que preciso mudar a vibração que sustenta a roda da escassez. Eu observo como tudo começa com um pensamento. Um simples pensamento de não posso gera uma emoção de impotência. Essa emoção cria comportamentos de fuga, de desistência, de medo de tentar. E esses comportamentos resultam em realidades que confirmam a crença inicial. É um ciclo fechado, quase hipnótico. Mas a consciência é o martelo que quebra essas correntes invisíveis. Eu entendo que, se quero romper esse ciclo, preciso introduzir algo novo. Preciso pensar diferente, mesmo quando a realidade insiste em mostrar o contrário. Preciso sentir gratidão, mesmo quando o mundo grita escassez. Preciso agir com confiança, mesmo quando o medo tenta me paralisar.
Essa ousadia é o que separa os que continuam presos e os que se libertam. Eu sinto dentro de mim que romper o ciclo da pobreza é como girar uma chave interna. A cada vez que escolho gratidão em vez de reclamação, viro a chave. A cada vez que escolho confiança em vez de medo, viro a chave. A cada vez que escolho abundância em vez de falta, viro a chave. E com o tempo, essa chave abre portas que antes pareciam trancadas para sempre. O 1% entende que não é necessário esperar uma mudança externa para começar. Eles rompem o ciclo dentro de si, e o externo apenas responde. É como acender uma vela em um quarto escuro. A luz não espera que o quarto fique claro. Ela ilumina primeiro. Assim, é com a mente abundante. Ilumina dentro, e o mundo fora reflete essa luz. Eu reconheço que romper o ciclo não é fácil, porque a mente insiste em voltar ao conhecido. Mas cada vez que escolho conscientemente uma nova vibração, fortaleço o músculo interno da abundância. É como treinar um novo hábito. No começo é esforço, depois se torna natural. E quando se torna natural, a vida inevitavelmente muda. Eu respiro fundo e sinto que já não sou o mesmo. A roda da pobreza pode até girar ao meu redor, mas não me prende mais, porque dentro de mim já começou outro movimento, o movimento da abundância. Essa é a liberdade silenciosa que só 1% descobre e que transforma a pobreza em poder. Nesse instante, compreendo. A pobreza não é um destino, é apenas um ciclo. E todo ciclo pode ser rompido quando escolho vibrar de uma nova maneira. Essa é a chave que me coloca em outro caminho. E esse caminho é o da verdadeira riqueza. Eu chego ao fim desse mergulho entendendo uma verdade que muda tudo. A pobreza não é ausência de dinheiro, mas ausência de consciência. Ela não é um destino fixo, mas uma programação que posso reescrever. E o segredo que só 1% descobre é simples. A verdadeira riqueza começa dentro de mim, na vibração que escolho sustentar todos os dias. Eu percebo que não adianta correr atrás da abundância lá fora, se por dentro continuo repetindo padrões de escassez. A vida sempre devolve o que vibro em silêncio. Quando sustento medo, recebo mais medo. Quando sustento confiança, recebo sinais de prosperidade. Quando sinto gratidão, o universo me devolve motivos para agradecer. É um espelho perfeito, fiel, que nunca falha. O 1% não é feito de pessoas privilegiadas, mas de pessoas que ousaram mudar a sintonia, que ousaram acreditar, mesmo sem provas, que ousaram sentir abundância antes de vê-la. Esse é o segredo. Não esperar para sentir, mas sentir para receber. O que sustento dentro cria a ponte para o que recebo fora. Eu compreendo que a pobreza é apenas um círculo vicioso, e que posso quebrá-lo com escolhas simples. Pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. Cada vez que escolho gratidão em vez de reclamação, viro a chave. Cada vez que escolho confiança em vez de medo, abro uma porta invisível. É assim que o 1% vive, em sintonia com a abundância que sempre esteve disponível. E agora, neste instante, eu declaro dentro de mim: eu não sou pobre. Eu sou abundância em movimento. Essa frase é mais do que palavras, é uma chave energética. Quando a repito, sinto meu corpo vibrar diferente, sinto minha mente se alinhar e percebo que não estou pedindo nada ao universo. Estou apenas me lembrando do que sempre fui. Eu respiro fundo e deixo essa consciência se expandir. Sei que a riqueza não começa amanhã. Ela começa agora, na vibração que escolho sustentar. A partir deste momento carrego em mim o segredo que transforma destinos. Não estou mais entre os que repetem a ilusão da escassez, mas entre os que despertam para a verdade da abundância. Porque a pobreza não é quem eu sou. É apenas uma máscara que se desfaz quando escolho viver como parte do 1% que entende. A vida sempre responde à vibração que decido emitir.